E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? Bom, nessa videoaula a gente vai trabalhar as diversas maneiras que nós temos para calcular e para expressar a concentração de soluções. Lembrando que solução é uma mistura homogênea, ou seja, uma mistura de mais de um componente, ou seja, um soluto dissolvido num solvente, e essa solução, obviamente, né, é uma mistura homogênea, só tem uma fase, ok? Nessa primeira tela, a gente dá como exemplo, né, produtos do nosso cotidiano. Você está vendo ali um vinagre de maçã, que tem uma certa porcentagem de ácido acético presente nesse vinagre. No meio, o soro fisiológico, que acho que todos sabem que é cloreto de sódio, né, dissolvido na água, e à direita, né, você está vendo aí uma imagem representando, mostrando um produto que tem o álcool 70%. E a gente vai ver que esse 70% é 70% em massa. Então, pessoal, esse conteúdo é muito importante, ele faz parte do nosso dia a dia e faz parte também, obviamente, de laboratórios, empresas, indústrias que trabalham com química ou com algo relacionado com química, ok? Muito bem, então vamos começar, né? Muito bem, pessoal. Então, a gente vai iniciar, eu trouxe aqui esse exemplo para a gente ver. Isso aqui é um fato, né? A quantidade de cálcio recomendada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, é de 1 grama por dia. Ou seja, né, nós devemos consumir, em média, 1 grama de cálcio por dia. Então, por exemplo, nessa imagem que eu peguei na internet, estamos vendo ali um tipo de leite, e você pode perceber no rótulo, é sempre importante perceber isso, que numa porção de 200 ml desse leite, né, o que equivale a um copo, né, mas é importante você ver ali, em 200 ml desse leite, a quantidade de cálcio presente equivale a 500 miligramas. E 500 miligramas é a mesma coisa que meio grama. Então, eu sei que você já entendeu. Você já deve estar pensando assim, professor, se eu tomar um copo, né, desse leite específico, eu estou ingerindo meio grama de cálcio. Se eu tomar 2 copos, eu já atingi, para aquele meu dia, o que é o mínimo, né, o que é a média recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Sim, você já entendeu, né? Então vamos dar sequência, né? Bem, então vamos lá. Primeiro vamos calcular a concentração chamada concentração comum, que é a concentração em grama por litro. Vamos à definição? Expressa a massa do soluto em gramas existente em cada litro da solução. Ok, galera? É sempre a quantidade do soluto que está dentro de um todo. O todo não é o solvente, é o solvente mais o soluto. E solvente mais soluto é o que a gente chama de solução, ok? Então, no rótulo desse leite que a gente viu no slide anterior, está avisando que a massa do cálcio é 500 miligramas, o que equivale a meio grama. E o volume no qual esta massa está é 200 ml. Então é só isso mesmo, é só isso. Meio grama de cálcio está em 200 ml do leite. O leite é a solução. Você quer saber quantos gramas estariam em 1 litro? Porque é claro que é proporcional. Sim, a gente vai considerar a proporcionalidade o tempo todo, a gente vai fazer regras de 3. Então, em 1000 ml de leite, né, proporcionalmente pensando, você tem quanto de cálcio? De 200 para 1000 aumentou 5 vezes, então você espera que tenha 5 vezes mais cálcio. Então, a massa de cálcio é 2,5 grama. Então, a resposta é, a concentração de cálcio nesse leite que eu ingeri, faz de conta, é 2,5 grama por litro. Significa que em cada 1 litro de leite, você tem 2,5 gramas de cálcio. Tudo bem aí, gente? Vamos dar outro exemplo, quer ver? Aqui, outro exemplo. Qual a massa em miligrama, né? Só para a gente esquentar aí um pouquinho o raciocínio, qual é a massa em miligrama de cloreto de sódio presente em 8 litros de uma solução aquosa de cloreto de sódio, cuja concentração é 0,3 grama por litro? Então, vamos pensar junto aqui. O que a concentração te diz? A concentração é uma proporção, não é isso mesmo? Então, você olha ali para a concentração e pensa, já montando uma regra de 3. Ok, pessoal?
que em cada 1 litro dessa solução tem 0,3 grama de cloreto de sódio. Isso que a concentração te diz. Mas a pergunta é, qual é a massa que está, não em 1 litro, mas em 8 litros? Como é proporcional, a massa que você encontra em gramas é 8 vezes mais, é 0,3 vezes 8, 2,4 gramas. É só isso. Porém, é sempre bom voltar e ler, interpretar novamente a pergunta, porque eles não perguntaram aqui nesse exercício qual é a massa em gramas. Perguntou a massa em miligramas. É importante fazer uma revisão de matemática. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Muito bem. Vamos agora para um outro tipo de concentração. Muito bem, pessoal. Concentração em quantidade de matéria. Concentração em quantidade de matéria é concentração em mol por litro. Então, vamos ler. Expressa a quantidade de matéria do soluto, só que agora não é em grama, é em mol, existente em cada 1 litro dessa solução. Então, vamos a um exemplo. O mesmo do leite. Lá no leite, né, eu trouxe para cá os dados, está dizendo que em 200 ml de leite tem 500 miligramas de cálcio, o que equivale a meio grama de cálcio. Perceba que eu vou usar agora 3 telas para te explicar a mesma coisa, porque existem maneiras diferentes de fazer cálculos, concordam comigo? Você em matemática, você não usa exatamente uma mesma sequência de cálculos, às vezes, do que um colega seu, uma colega sua. Então, eu vou te apresentar pelo menos 3 maneiras diferentes da gente pensar em proporção. Primeira maneira, meio grama de cálcio, né, lembra, passa para grama, está em 200 ml do leite. Mas como quer saber quantos mol estão em 1 litro, quem sabe você já não se pergunta, quantos gramas estão em 1 litro? Muito bem, então a primeira parte está pronta. 2,5 gramas de cálcio estão em 1 litro. Só que agora você pensa assim, mas 2,5 gramas estão em 1 litro? Mas não está me perguntando quantos gramas, eu quero saber quantos mol. E aí você vai abrir uma tabela periódica, ou vai consultar uma fonte na internet ou no livro, né? E lá vai estar escrito massa molar do cálcio, que é a massa em gramas de 1 mol daquela substância, não é? A massa molar é a massa em gramas de 1 mol daquela substância. Se 1 mol de cálcio, segundo a tabela periódica, pesa 40 gramas, 2,5 gramas equivale a quantos mol? É 0,0625 mol. Ora, então 2,5 gramas equivale a 0,0625 mol. E esta quantidade em mol, que equivale a 2,5 grama, está em 1 litro, não está? Você calculou anteriormente, não calculou? Portanto, está aí a concentração em mol por litro. Eu vou te mostrar uma segunda maneira de fazer, ela é muito parecida, mas eu não vou deixar de te mostrar não, ok? Veja bem como é que você pode fazer de uma segunda maneira. Aqui, os mesmos dados. Mas olha o que eu faço. Eu já pego a massa que você tem do soluto e já converte para mol, usando a massa molar. Então vamos lá. 1 mol de cálcio pesa 40 gramas, dado retirado da tabela periódica, não é verdade? Mas você tem meio grama lá nos 200 ml de leite. Então meio grama equivale a quantos mol de cálcio? Equivale a 0,0125 mol. Aí é só você tomar cuidado para não morrer na praia, porque 0,0125 mol, que é a quantidade em mol que pesa meio grama, não está em 1 litro do leite, está em 200 ml do leite. Sempre é bom voltar e ler novamente os dados, ok, gente? Se 0,0125 mol de cálcio está em 200 ml de leite, você quer saber quantos mol estão em cada 1 litro desse leite. Então você coloca 1 litro 1000 ml, né, gente? Porque a unidade tem que ser a mesma, e você obtém a mesma resposta do outro jeito de fazer. Claro que tem que obter a mesma resposta, não é? E agora eu vou te mostrar a terceira maneira, que é usando fórmula matemática. Fórmula matemática, pessoal, não tem problema usar. Eu só vou te dar uma opinião sincera. Você pode, já vou explicar para vocês aqui, ó. Concentração em mol por litro é o número de mol, sim, dividido pelo volume em litro. Mas número de mol do soluto, obviamente, você pode calcular o número de mol como a massa
dividido pelo mm, que é a massa molar. E aí, se você pegar aquele N ali da fórmula, tirar o N e colocar o que o N vale, que é a massa dividido pela massa molar, você chega nessa equação matemática em amarelo. A concentração em mol por litro é a massa dividido pela massa molar multiplicada pelo volume em litro. Meu papel aqui é trazer para você dois pontos de atenção. O primeiro, que é o problema da fórmula. Se você não memoriza de uma maneira satisfatória, se você não entende o que significa a fórmula, você pode cometer, por exemplo, 2 enganos. Ao usar a fórmula, você esquece de colocar o volume em litro, e o segundo engano que você pode cometer é trocar o que é massa pela massa molar. Mas se você está com isso tranquilo, sim, pode usar a fórmula. Vamos aplicar? Então vamos lá. Veja bem, já no final da tela. Aplicando no exemplo, qual que é a massa do cálcio? Meio grama. Em grama, né? É a massa, você tem que usar a massa em grama. Meio grama de cálcio. Dividido. Quanto que vale a massa molar do cálcio? Ou vai te dar na própria questão, ou você vai consultar um livro, ou vai consultar uma tabela periódica. 40 gramas por mol. Eu recomendo que você escreva que a massa molar não é 40 gramas, é 40 gramas barra mol, multiplicado pelo volume em litro. Se vocês fizerem essa fórmula matemática, que vai dar a mesma resposta, sem dúvida, gente, porque são 3 maneiras diferentes de resolver a mesma lógica, né? Na verdade, nós estamos mexendo com proporções, ok? Então, se você quiser usar a fórmula, não tem problema, desde que você saiba o que você está fazendo, tudo bem? Bom, pessoal, vamos dar continuidade? E aqui, para a gente finalizar, só que eu vou fazer agora só de uma maneira, um outro exemplo de concentração em quantidade de matéria, ou seja, mol por litro. Veja bem, é uma solução aquosa agora, não de cálcio, né? Agora não é mais o cálcio no leite, é uma solução aquosa contendo NaOH, hidróxido de sódio. A pergunta é, qual o volume em ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH aquoso, de concentração meio mol por litro, que contém 4 gramas do NaOH, que é o soluto? E aí, eu já estou trazendo aqui para a nossa aula o dado que precisa, a massa molar do NaOH, ok? Uma maneira de fazer. Você sabe que um mol de NaOH pesa 40 gramas. Mas espera aí, você está vendo que a concentração dessa solução é meio mol por litro. Então, você tem que acreditar nesse dado. Eles estão te falando que em 1 litro dessa solução, acredite, tem meio mol de NaOH. Então, meio mol de NaOH pesa quanto? Você fala, metade, professor, é fácil, 20 gramas. Tranquilo, essas 20 gramas, que equivale a meio mol, olha lá no texto, está em 1 litro da solução. E aí agora você está quase terminando. Por quê? Se você descobriu que em 1 litro da solução tem 20 gramas do soluto, eles te perguntaram qual é o volume em ml que contém 4 gramas. É proporcional. Sim, é proporcional, é regra de 3. E aí, 20 para 4 diminui 5 vezes, 1000 ml dividido por 5, 200 ml. Ou seja, em 200 ml dessa solução, com certeza tem 4 gramas de NaOH, porque proporcionalmente, 4 gramas em 200 ml equivale a 20 gramas em 1000 ml. E 20 gramas é a massa de meio mol. Portanto, meio mol está em 1 litro. Ok, gente? Resposta está aí. Muito bem, vamos dar sequência então. Agora a gente vai ver a concentração em mol por litro, só que de íons. É um passo a mais, mas vai dar tudo certo. Podemos continuar? Muito bem, eu trago agora a concentração em quantidade de matéria, ou seja, concentração em mol por litro. Imagine que você tem uma substância que quando você joga na água, ela se separa em íons. Professor, mas existe? Sim, gente. Quando você joga uma substância iônica na água, ela se dissocia, não é verdade? Ou, se você joga um tipo de substância molecular que na água ioniza, se transforma em íons, você pode calcular individualmente a concentração dos cátions e dos ânions. Mas é muito difícil. Não é não. É só no final
você lembrar que existe uma proporção em mol entre o soluto e os íons que você jogou naquela, e os íons que se separaram naquela solução. Porque se é uma substância iônica, ela se dissocia em íons. E se ela for uma substância molecular, dependendo da substância molecular, por exemplo, um ácido, ela vai ionizar. De qualquer maneira, aquela substância se separará em íons. Vamos lá, então? Trago aqui um exemplo. Em um balão volumétrico de 500 ml foram colocados 9,5 gramas de cloreto de magnésio, que é um sal, MgCl2. Atenção à fórmula. Sendo o volume completado com água destilada. Ou seja, você preparou uma solução, né? Você preparou 500 ml, usando cloreto de magnésio, usando 9,5 gramas dele. Sabendo que o cloreto de magnésio, MgCl2, foi totalmente dissolvido, calcule a concentração dos íons magnésio 2+, e dos íons, né, no caso os ânions, cloreto, Cl-, nessa solução, em mol por litro. Pessoal, qual que é a sugestão que eu dou para vocês? Vamos calcular, como eu anotei aqui, a concentração em mol por litro do soluto que você preparou a solução, que é o cloreto de magnésio. Então você vai perceber que nós vamos usar aqui, nós vamos fazer aqui um mecanismo que a gente já fez agora durante a aula, não tem nada novo acontecendo. Veja bem, você abre uma tabela periódica aqui, ó, massa molar retirada de uma tabela periódica. Quanto que é a massa molar do cloreto de magnésio? Ah, ele pesa 95 gramas. Ok. Se um mol pesa 95 gramas, como você utilizou 9,5 gramas para preparar essa solução, então você utilizou 0,1 mol de cloreto de magnésio. Continue. Esse 0,1 mol de cloreto de magnésio você usou para preparar meio litro de uma solução aquosa. É só você ler novamente o texto. Você não preparou 1 litro. Verdadeiramente você preparou meio litro. Ok. Se 0,1 mol de cloreto de magnésio foi usado para preparar 500 ml de uma solução aquosa, proporcionalmente teria quanto em 1000 ml, que é o volume equivalente a 1 litro. Teria o dobro, ou seja, 0,2 mol. Portanto, você acabou de descobrir a concentração de cloreto de magnésio em mol por litro. E aí agora você vira para mim e fala, mas ô professor, esse exemplo até agora está idêntico aos 2 exemplos anteriores da nossa videoaula. Sim, e agora que entra o detalhe. Quando você pensa na fórmula, então é muito importante dominar as fórmulas em química, né, gente? Você sabe disso. Dá uma olhada. Quando você observa a fórmula, 1 mol de cloreto de magnésio, ele se dissocia na água em 1 mol de cátions magnésio 2+, porém, ele se dissocia na água não em 1 mol de Cl-, ele se dissocia em 2 mol de ânions cloreto, porque o ânion cloreto é o ânion Cl-. Então, no final dessa tela, que tem uma equação que representa a dissociação do sal na água. Portanto, veja bem, se 1 mol de cloreto de magnésio, proporcionalmente falando, está para 1 mol de cátions magnésio 2+, se a concentração de cloreto de magnésio nessa solução, que você acabou de descobrir ali em cima, é 0,2 mol por litro, quanto que vale a concentração também em mol por litro de cátions magnésio 2+? Não é 1 para 1? Então tem que ser 0,2 mol por litro. E, finalmente, se a proporção entre o cloreto de magnésio MgCl2 e o ânion Cl- é 1 para 2 em mol, se a concentração dessa solução em termos de cloreto de magnésio é 0,2 mol por litro, ora, a concentração dos ânions cloreto é o dobro, sim, porque a proporção entre eles é 1 mol para 2 mol. Portanto, resposta 0,4 mol por litro. Queria chamar muito a sua atenção que quando você monta essa reação que mostra dissociação do sal e, consequentemente, você está vendo uma proporção, essa proporção em mol por litro que estamos fazendo, gente, ela vale para concentração em mol por litro. Ela não vale para grama por litro. Vou te dar um exemplo. Faz de conta, estou inventando, tá, gente? Faz de conta
que a concentração de uma solução de MgCl2, eu estou criando um outro exemplo com você aqui agora, tá? Valha em grama por litro, a concentração de uma solução de cloreto de magnésio em grama por litro vale 120 gramas por litro. Você já entendeu? Em cada 1 litro dessa solução, há 120 gramas de MgCl2. Grama por litro. Você não pode pensar que a concentração de cátions magnésio 2+, também é 120 gramas por litro, porque não é. Não pode fazer essa comparação 1 para 1 como se fosse grama por litro. Da mesma maneira, não seria 240 gramas por litro em relação ao cloreto. Tá claro? Então é isso aí. Tudo bem, gente? Até agora tá tranquilo? Então vamos continuar, hein? E aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu trago aqui para a nossa videoaula uma tabela contendo fórmulas e nomes de ânions que são importantes para você dominar não só o nome, mas também, obviamente, a fórmula do ânion. Para quê? Para você construir a fórmula daquela substância. Tá? Então, nesta tabela, eu fiz um levantamento de ânions de importância, que são ânions que a gente tem que ter uma noção da fórmula, né? Além do nome. E na próxima tela, nessa tela, eu trago para vocês a carga, ou seja, o NOx, de elementos que são muito comuns no nosso cotidiano, ou que são comuns em exercícios de química e tal. Né? Coluna 1A, todo elemento da coluna 1A tem carga +1, os metais alcalinos, e a prata também. Ag. Todo elemento da coluna 2A da tabela periódica, os metais alcalinos terrosos, tem carga +2. E também o zinco. E daqui em diante, pessoal, é na medida que a gente treina que a gente vai assimilando isso, ok? O alumínio só tem um NOx, +3. O cobre, ele pode ser +1 e +2. Ouro, +1 e +3. Ferro, cobalto e níquel podem ter NOx, +2 e +3. E, finalmente, chumbo, estanho, paládio e platina podem ter NOx, +2 e +4. Mas é uma questão de treino, né? Você não precisa ficar parado aqui nessa tela pensando que o mundo vai cair. Tudo bem? É treinando que a gente vai assimilando os conteúdos. Ok, gente? E aí, eu vou propor a vocês o seguinte. Esse exercício, como eu escrevi aqui ó, na observação, as resoluções, né, da letra A, B e C se encontram no final dessa nossa videoaula. Eu queria, então, depois, quando você estiver, né, estudando essa videoaula, que você anote a letra A, B e C e que você tente fazer cada uma dessas letras. E aí você vai conferir com os slides que eu vou mostrar para vocês rapidamente no final da nossa videoaula. Combinado, então? Mas é fundamental que você treine, gente. Calcule a concentração em mol por litro de cada íon presente nas soluções aquosas preparadas, conforme os dados apresentados abaixo. Na letra A, você pesou numa balança 1,06 grama de carbonato de sódio e preparou 20 ml de uma solução. Na letra B, esta massa, porém, de nitrato de alumínio, que é um outro sal, e você preparou um outro volume, e finalmente você pesou essa massa de sulfato de alumínio e preparou um outro volume, obviamente, de uma outra solução. Qual que é o meu objetivo aqui agora? O primeiro passo que você tem que fazer, como a gente viu no exemplo resolvido que a gente acabou de observar, é que você primeiro, a partir do nome, você tem que montar a fórmula. O primeiro passo é montar a fórmula. E como é que você vai fazer isso? Você vai voltar aqui nas telas, você vai pegar o cátion, o ânion, e aí você vai montar a fórmula da substância iônica. Eu não sei se você lembra, você costuma pegar o cátion, colocar à frente do ânion e cruzar as cargas. Lembrando que, quando a gente cruza as cargas para poder determinar a fórmula de uma substância iônica, você está querendo dizer que a carga total dos cátions tem que anular a carga total dos ânions. Professor, não entendi. Você sabe isso, quer ver? NaCl. Por que sal de cozinha é NaCl e por que você nunca escreveu que sal de cozinha é Na3Cl4? Por quê? Porque a carga do cátion Na é +1.
e a carga do ânion Cl é menos 1. Então, mais 1 anula menos 1, dando 0. É por isso que você, ao montar a fórmula, você escreve 1Na e 1Cl, NaCl. Te dar um outro exemplo. Por que ali atrás, no cloreto de magnésio, a fórmula não é MgCl, é MgCl2? Você sabe. Porque Mg é mais 2 e Cl é menos 1. Precisa de ter 2 ânions Cl- para que a carga dos 2 ânions Cl- anule a carga de um cátion magnésio 2+. Então, tudo bem, galera? Você vai pegar... É por isso que a gente diz de uma maneira mais rápida que você pega o cátion, escreve ele primeiro, depois você escreve o ânion e você cruza as cargas. E cruzar as cargas, obtendo a fórmula da substância, é dizer que aquela quantidade de cátions, a carga deles, anula a carga daquela quantidade de ânions. Então, antes da gente continuar, eu reforço isso. O primeiro passo é a gente determinar a fórmula da substância, para depois... O que vocês vão fazer depois? Vocês vão calcular a concentração em mol por litro dessas 3 substâncias, em seguida, pensar na dissociação delas, montar aquela equação de dissociação, ver a proporção em mol entre a substância, os cátions e os ânions, e aplicar essa proporção para determinar a concentração em mol por litro de cada tipo de íon, ok? Então, no final, você vai ver a resolução dos exercícios. Muito bem, vamos dar sequência? Ok, pessoal, e agora, para a gente chegar aí indo para a reta final da nossa videoaula, a gente agora vai aprender 3 tipos de concentrações. 3 tipos de concentrações no sentido que elas têm uma coisa em comum, porcentagem. Então eu queria te lembrar que não é porque é química que é diferente. Quando você diz, por exemplo, professor, na minha família nós temos 40% de mulheres. Você está querendo dizer que em cada 100 pessoas, 40 pessoas são mulheres. Agora, você não está me dizendo necessariamente que na sua família tem 100 pessoas, concorda? E eu entendi, você não está me dizendo que tem 40 mulheres na sua família. Você está me dizendo que a proporção é 40 mulheres para cada 100 pessoas. Vamos imaginar que a sua família, ela tem, são 10 pessoas, né? A sua família, vamos imaginar aqui, só aleatoriamente são 10 pessoas. Então, se você me diz que a sua família tem 10 pessoas, agora é real. Você está falando comigo assim, professor, a minha família é pequena, nós somos atualmente 10 pessoas, né? Então, obrigatoriamente tem 4 mulheres, porque 4 em 10 é 40%, tá bom? Só que vocês vão perceber que tem 3 tipos de concentração em porcentagem. A gente vai começar então agora com a porcentagem em massa por volume, que a gente representa, a gente escreve porcentagem massa por volume ou porcentagem MV massa barra volume ou porcentagem PV, onde P significa peso. E aqui especificamente para a química, peso é similar à massa. Lembre-se que em física, peso não é massa, existe uma relação entre peso e massa, mas aqui, na linguagem química, é a mesma coisa. Então vamos lá. Expressa a massa do soluto em gramas, existente em cada 100 ml da solução. Ali atrás, galera, a gente aprendeu grama por litro, que são quantos gramas do soluto que estão em cada 1 litro da solução. Mas aqui é por cento, então você vai descobrir quantos gramas estão em 100 ml da solução. Cuidado que não é em 100 litros, é em 100 ml. Vamos lá então. 0,8 gramas de NaOH foram utilizados para se preparar 40 ml de uma solução aquosa. Qual a concentração em porcentagem massa-volume? Ora, é só isso mesmo. Se 0,8 gramas do soluto foram usados para se preparar 40 ml da solução, proporcionalmente, quantos gramas do soluto NaOH estariam em cada 100 ml dessa solução? 2 gramas. Portanto, 2 gramas em 100 ml, 2 em 100, não é 2%? Então, resposta, 2% massa-volume,
ou 2% peso-volume. Então, se você olhar ali para a resposta, você lê e pensa assim, ah, entendi, se eu pegar 100 ml dessa solução, eu sei que lá dentro estarão 2 gramas do soluto, que nesse caso aqui é o NaOH. Tudo bem aí, gente? Vamos continuar? Muito bem. Agora, a gente vai partir para o segundo tipo de porcentagem, mas não é em massa por volume. É porcentagem em massa, ou seja, tudo está mostrado em massa. Então vamos ao título, concentração em porcentagem em massa, ou porcentagem massa-massa, ou porcentagem peso-peso, já expliquei que aqui na abordagem química massa é peso, né? Ou uma outra maneira também de abordar é a porcentagem INPM, o que vem a ser, graus, tá gente? Graus em NPM. INPM é a sigla do Instituto Nacional de Pesos e Medidas, que é um órgão brasileiro que trabalha com isso, ok? Ou seja, gente, porcentagem massa é a massa do soluto em gramas existente não em cada 100 ml da solução, porque se fosse em 100 ml seria porcentagem massa-volume. É a massa do soluto em gramas presente em 100 gramas da solução, ok, galera? Vamos, por exemplo, um outro exemplo. Uma solução aquosa de cloreto de sódio foi preparada pesando-se 80 gramas de cloreto de sódio e acrescentando-se 40 gramas de água. Cuidado que agora eu vou mostrar para vocês uma pegadinha que você pode cair nela. E aí, a pergunta é, qual que é a concentração dessa solução em porcentagem em massa? Cuidado, gente. Vamos começar. 80 gramas é a massa de quem? Do soluto. Ok. Está presente em quanto? Cuidado, não está presente em 420 gramas de água. Sim, é verdade que você jogou em 420 gramas de água. Você pesou o soluto e pesou o solvente. Mas porcentagem é quanto que está em 100 gramas do todo, não é verdade? Veja bem então aqui na tela. Quanto que é a massa do soluto somado com a massa do solvente? Neste exercício foi te apresentado isso. 80 mais 420, 500 gramas de solução. Portanto, se 80 gramas do soluto estão em 500 gramas da solução, você quer saber porcentagem, né? Você quer saber quantos gramas dele estão em cada 100 gramas da solução, não é de água, né? Então, 5 vezes mais, 5 vezes mais. Resposta, 16 gramas. Então, como é que você pode ver essa resposta? Estaria escrito, a concentração vale 16% massa-massa, ou 16% peso-peso, ou 16% em massa, ou 16 graus INPM, ok? Que INPM significa, graus INPM significa porcentagem em massa, ok? Vamos dar sequência? E finalmente, pessoal, a última concentração em porcentagem, veja bem, você viu porcentagem em massa-volume, porcentagem massa-massa, e o que está faltando? Porcentagem volume-volume, né? E aí, mais uma vez, como é que pode vir escrito? Porcentagem em volume, ou porcentagem volume-volume, ou graus Gay-Lussac. Gay-Lussac, gente, foi um francês, né? E essa concentração, em homenagem a ele, né? São as iniciais do sobrenome dele, Gay-Lussac. Ele era um francês. Então a gente fala graus GL, tudo bem? Que é porcentagem em volume. Então vamos lá. Expressa o volume do soluto em mililitros, ml, existente em cada 100 ml da solução. Ou seja, o soluto e a solução, o volume de ambos é expresso em ml. Vamos a um exemplo. A concentração de álcool etílico no uísque é 38 graus GL. Que volume de álcool em ml é ingerido por uma pessoa após beber, por exemplo, uma dose de 40 ml desse uísque? Ora, o que te diz, o que significa 38 graus GL? É a mesma coisa que 38% volume, que é a mesma coisa que 38% VV. Então, isso não é uma proporção? Ou seja, em cada 100 ml do uísque, há 38 ml de etanol. Sim, álcool etílico, etanol. Mas imaginando que uma pessoa tomou 40 ml do uísque,
você acha que ela ingeriu quantos ml de etanol? X. E aí você faz a regra de 3, você encontra que naquela dose de uísque que ele ingeriu 15,2 ml do soluto etanol ou álcool etílico. Tudo bem aí, pessoal? Muito bem, vamos dar sequência. E aí, gente, eu vou fazer agora vou trazer para vocês uma comparação que é muito interessante, é muito pertinente. A comparação entre porcentagem em massa, que é aquele grau INPM, e a porcentagem em volume, que é o grau Gay-Lussac. Ou seja, vamos usar aqui como tema o álcool que a gente está usando no combate, né, à transmissão da Covid-19. Eu queria primeiro que você olhasse ali naquela imagem que eu peguei na internet, né, este tipo de álcool, né, ele tá escrito ali no rótulo, álcool etílico, 77 graus GL, traço 70 graus INPM. Ou seja, eles estão te dizendo que, em termos de graus GL, que é porcentagem em volume, é 77%. Mas esse álcool, em termos de graus INPM, que é porcentagem em massa, equivale a 70%. Então vamos lá, eu escrevi isso para vocês, né? E eu queria agora traduzir melhor, olha lá. Ou seja, o que é 77 graus GL? 77% em volume equivale a 77% em massa, ou seja, 77 ml de álcool etílico em 100 ml dessa solução, porcentagem volume ou graus Gay-Lussac, GL, equivale a dizer 70 gramas do mesmo soluto do álcool etílico em 100 gramas dessa solução, que é o grau INPM, tá? E aí eu vou provar para vocês que realmente este valor em graus INPM equivale a este valor em graus GL. Vamos lá então? Vamos dar sequência. Então vamos lá. Vamos transformar então graus INPM, porcentagem em massa, para graus GL, que é porcentagem em volume. Acompanhe aqui, tá, gente? É muito importante você acompanhar o que eu estou trazendo. Primeiro, você consultando um livro, ou a própria internet, ou, enfim, o que você achar melhor, a densidade do álcool etílico, do soluto, não é da água, mas o álcool, é do álcool puro. A gente está tratando aqui da concentração do álcool em um produto que a gente compra. A densidade do álcool etílico puro, que é o soluto, se vocês pesquisarem, é 0,789 gramas por ml. Ok, o que isso te diz? Que 0,789 gramas de álcool é a massa de 1 ml de álcool. Ok, mas aqui na porcentagem, né, em graus em NPM, que é a porcentagem massa, lembra que tem 70 gramas de álcool? Então, olha lá, 70 gramas de álcool equivale a qual volume de álcool? Se vocês fizerem essa regra de 3, dará aproximadamente, tá, gente? A gente vai arredondar tudo, aproximadamente 88,72 ml de álcool etílico. Ou seja, professor, o que a gente fez até agora? Você sabe que tem 70 gramas de álcool em 100 gramas daquele álcool que você comprou. Você simplesmente até agora converteu massa de álcool em volume de álcool, usando a densidade do álcool. Ok. Vamos agora ao item 2. A densidade, não do álcool, que é o soluto, mas da solução, que é soluto mais solvente, a densidade da solução álcool-água, cuja porcentagem em massa de álcool etílico é 70%, lembra? Nós estamos pegando o álcool 70% em massa. Então, a densidade dessa solução álcool-água, onde a concentração do álcool etílico é 70% em massa, é igual a 0,86766 grama por ml. Mas, ô professor, a gente tem que memorizar isso? Não estou entendendo nada de onde que você trouxe esse número. Gente, que inclusive, até dando um detalhe, eu nem quis arredondar. Você consulta este link que eu coloquei, quando você clicar nesse link, você vai ver que tem uma tabela
mostrando as várias concentrações em massa de álcool e o valor da densidade da mistura água-álcool. Portanto, numa avaliação, esse dado ele tem que ser fornecido para vocês. Mas não deixa de entrar nesse link não, porque lá você vai ver, dependendo da concentração em porcentagem em massa do álcool, você tem uma densidade daquela solução. E foi isso que eu fiz. Eu simplesmente consultei uma fonte, tá? Então tá aí, não deixa de olhar não, tá? E você pode também, em cima, né, antes da tabela que você vai ver no link, você pode jogar a concentração em porcentagem em massa e aí ele te dá o resultado. É muito interessante esse link, tá? Não deixa de consultá-lo não. Então vamos lá. 0,86766 gramas de solução é a massa equivalente a 1 ml dela, porque é a densidade da solução que eu consultei. Mas você lembra que você tem 100 gramas da solução, porque você está usando porcentagem em massa, que é graus, né, e NPM? Essa massa correspondente a 100 gramas da solução equivale a qual volume da solução? 115,25 ml da solução. De novo, eu estou arredondando, né? Então, agora, olha o fechamento que a gente vai fazer. Pessoal, vou mudar a tela. Veja bem. Portanto, vamos resumir aqui agora para a gente fechar com chave de ouro. 70 gramas de álcool, usando a densidade do álcool, equivale a 88,72 ml dele. Ele é o soluto. 100 gramas da solução, usando aquela densidade da solução, que você pega usando uma fonte de consulta e nunca memorizando, equivale a 115,25 ml de solução. Uai, então, a gente tem agora o volume do soluto e o volume também da mistura de água e álcool, que é a solução. E aí agora a gente fecha. 88,72 ml de álcool estão presentes em 115,25 ml da solução. Mas porcentagem em volume não é o volume em ml do soluto presente em cada 100 ml de solução? Então, se você fizer esta regra de 3, vai dar aproximadamente 76,98, arredondando, 77 ml de álcool etílico presente em 100 ml da solução. Ora, nós encontramos 77% em volume, que é a mesma coisa que 77 graus GL, que equivale a 70 graus em NPM, porque 70 graus em NPM é 70% em massa. Ok, gente? Então, espero que eu tenha te ajudado a compreender, né? Que são duas concentrações em porcentagem, mas que NPM, graus em NPM, é concentração em massa, e graus GL em volume, mas que a gente pode converter uma na outra. Não deixe de ver esses dados que eu trouxe para vocês, tá? Ok? Então, vamos dar sequência, gente. Agora a gente está na reta final. E, finalmente, pessoal, para a gente terminar aqui as nossas concentrações, veja bem, quando você tem soluções cuja concentração do soluto são muito, mas muito pequenas, é costume a gente usar dois tipos de concentração, ppm e ppb. Né? Não se assuste, vocês vão entender e eu vou fazer um exercício com vocês. Veja bem, primeiro, o que é ppm? Partes por milhão. Mas o que é partes por milhão? É a massa em gramas do soluto presente em cada 1 milhão de gramas da solução. São quantas partes em grama do soluto que existe em cada 1 milhão de partes, mas essa parte é em grama da solução. Você pode usar a massa em gramas do soluto presente em cada 1 milhão de gramas da solução, mas você pode usar também a relação em volume, ou seja, o volume em ml do soluto que está presente em cada 1 milhão de ml da solução. E, finalmente, gente, ppb equivale a partes por bilhão. Mesma coisa. Ou é a massa em gramas do soluto presente em cada 1 bilhão de gramas da solução, ou então, se você considerar ambos em volume,
é o volume em ml do soluto presente em cada 1 bilhão de ml de solução. Para a gente terminar, eu vou dar um exemplo de parte por milhão. Veja bem que curioso, tem a ver com pasta de dente. Inclusive, você pode, ao final aqui da videoaula, você pode pegar sua pasta de dente e fazer um treinamento com ela mesma, tá? Vamos lá então para a gente finalizar. Exemplo, concentração em partes por milhão. Calcule a massa em gramas de fluoreto de sódio, NaF, presente em um tubo de pasta de dentes de massa igual a 90 gramas, cujo teor de flúor, que no caso é o ânion fluoreto, é 1500 ppm. Pessoal, então vamos traduzir. Você pega a sua pasta de dente, suponha que está escrito lá, a concentração de ânions fluoreto, é o teor de flúor que eles dizem, né? É 1500 ppm. Ok, segundo dado, a sua pasta de dentes, imagine que ela pesa 90 gramas. E aí estão te perguntando o seguinte, dentro da sua pasta de dentes, qual é a massa de NaF lá dentro? Então vamos começar. O que significa 1500 ppm? É uma concentração, e a concentração indica uma proporção entre o soluto e o todo, que é a solução. Primeiro passo, então. O que vem a ser 1500 ppm? Significa que tem 1.500 gramas de ânion fluoreto em cada 1 milhão de gramas, partes por milhão. 1 milhão de gramas da sua pasta de dentes. Mas espera aí, quando você lê o texto de novo, você diz assim, não, mas espera aí, a minha pasta de dentes, ela pesa 90 gramas. Então eu vou descobrir, na minha pasta, quantos gramas que tem do ânion fluoreto, né, que combate a cárie dental. Então você encontra 0,135 gramas de ânion fluoreto. E agora, gente, esse exercício eu peguei propositadamente. Se a pergunta fosse, calcule a massa em gramas de F-, você já teria encerrado o raciocínio. Só que a pergunta não é quanto de F- que está dentro da sua pasta de dentes. A pergunta é, quanto de fluoreto de sódio que está dentro da sua pasta de dentes que contém esta massa de fluoreto? Veja bem, gente, não é complicado. Olha para a fórmula do NaF. O NaF ele é feito do cátion Na+, que é o cátion sódio, e do ânion fluoreto, F-. Tá. Quando você olha para a tabela periódica, você fala assim, eu vou calcular quanto que pesa 1 mol de NaF, que você diz a massa molar, não é verdade? Então vamos calcular. 1 mol de NaF pesa, o Na pesa 23, o F pesa 19. 23 mais 19, 42. Ué, mas espera aí, você acabou de montar uma proporção, gente? Olha lá, 1 mol de NaF pesa quanto? 42 gramas. E 23 gramas, que é a massa correspondente ao sódio do NaF, é a massa em gramas de 1 mol de Na+, não é verdade? E 19 gramas, que está dentro desses 42 gramas, é a massa de 1 mol de fluoreto. Se você somar 19 com 23 dá 42, pensa bem, você faz isso. Talvez você faça tão no automático que você não percebe que você está fazendo essa proporção, não é verdade? Pensa um pouquinho, né? E aí agora a gente mata a charada. Veja bem, em cada 42 gramas de NaF, quantos gramas que tem de fluoreto? 19 gramas. Sim, mas eu descobri que nesta minha pasta de dentes eu tenho 0,135 gramas do fluoreto. Ora, se é proporcional, em 42 gramas de NaF tem que ter 19 gramas de fluoreto? Ora, qual é a massa de NaF que contém 0,135 gramas de fluoreto? E aí você encontra a resposta correta, aproximadamente 0,3 gramas de fluoreto de sódio, que é a substância que a indústria usa para fluoretar a pasta de dentes que a gente usa. Ok, gente? Gostaria de lembrá-lo que as companhias de água, né, elas também fluoretam a água, né? Aqui no Brasil isso é uma prática comum para garantir que a população, inclusive a população mais carente, tenha acesso a uma água
que ela é fluoretada para que combata a cárie dental. Tá ok, gente? Muito bem, pessoal. Então, dando sequência, vamos lá. Aqui tem um exercício que é muito interessante. Veja bem, eu vou fazer um fechamento de algumas concentrações, tá? Para a gente finalizar essas nossas videoaulas de concentração de soluções. Veja bem, um exercício bem interessante. 18,4 gramas de álcool etílico, etanol, C2H5OH, foram usados no preparo de 400 ml de uma solução aquosa. Ok, você sabe a massa do soluto e você sabe o volume daquela solução que você preparou usando essa massa. Então, vamos lá. A massa atômica do carbono é 12, do hidrogênio é 1, do oxigênio é 16. E eu estou trazendo aqui para você o valor da densidade do álcool etílico. Ou seja, 1 ml de álcool, que é o soluto, ele pesa 0,8 gramas. Vamos ver então. Calcule a concentração da solução em porcentagem massa-volume. A gente vai calcular também em gramas por litro, vamos calcular em mol por litro e, finalmente, calcularemos a concentração em porcentagem volume-volume. Então, vai ser um exercício bem globalizante, né? Então, vamos lá. Letra A. Calculando a concentração em porcentagem massa-volume. Gente, muito tranquilo, veja bem. 18,4 gramas do soluto, que é o etanol, estão presentes em 400 ml da solução aquosa. O que é porcentagem? Você quer saber quantos gramas estão em cada 100 ml. 4 vezes menos, você espera que a massa seja 4 vezes menos. Simples assim. 4,6 gramas. Existem 4,6 gramas de álcool etílico em cada 100 ml da solução. Portanto, resposta 4,6% massa-volume. Vamos à letra B. Agora, vamos calcular a concentração em grama por litro. Vamos lá? 18,4 gramas, olha lá, estou pegando o texto da questão, de etanol, estão em 400 ml da solução. Mas você quer saber quantos gramas estão em 1 litro dela? Mas você tem que converter 1 litro para 1000 ml, né, gente? Para fazer a regra de 3 correta. E você encontra 46 gramas. Ora, tem 46 gramas de álcool etílico em cada 1 litro da solução. 46 gramas por litro. Eu queria mostrar para vocês o que eu estou comentando aqui. Ó. Se você aproveitar a letra A, que a gente acabou de ver, a gente acabou de descobrir que tinha 4,6 gramas em 100 ml. Não é a porcentagem massa-volume? Ora, o que é 4,6% massa-volume? Significa que tem 4,6 gramas de álcool em cada 100 ml. Ora, mas em 1 litro são 1000 ml, então é 10 vezes mais. Então você tem 46 gramas. Você pode aproveitar a letra A para resolver a letra B. Tá, gente? Mas lembra, tem mais de uma maneira de resolver. Tudo bem? Vamos à letra C. Agora, a gente vai calcular a concentração em mol por litro. Então, veja bem. Você consulta quanto que pesa um mol do soluto, que é o álcool etílico. Lembrando, está ali atrás na nossa videoaula, mas você pode consultar também uma tabela periódica ou um site. Se um mol de etanol pesa 46 gramas, eu solicito que você realmente chegue nesse resultado para ver se está tudo ok. Se um mol dele pesa 46 gramas, quantos mol pesam 18,4 gramas? 0,4 mol. E aí, cuidado para você não morrer na praia. Você está descobrindo que 18,4 gramas equivale a 0,4 mol do soluto. E que esta quantidade em mol, ela não está em 1 litro. Olha o texto. Ela está em 400 ml. Beleza, gente? Então, agora você descobre proporcionalmente quantos mol estariam em cada 1 litro. E você chega na resposta, né, dentro desse esse exercício que eu criei, né, eu fiz de tal maneira que a resposta fosse 1 mol. Então, tem 1 mol em cada 1 litro. Tudo bem, gente? Vamos continuar. E agora, na letra D, a gente vai ver a porcentagem de álcool em volume. A porcentagem volume-volume, que como a gente já viu aí anteriormente, é a concentração em graus GL, ok? Que é a porcentagem em volume. Então, vamos lá. Uai, mas, professor, peraí.
Eu agora já assustei, porque o soluto, o dado que eu tenho sobre ele não é em volume. O volume da solução eu tenho, mas eu não tenho o volume do soluto. Não, fica tranquilo. Eles vão te dar no exercício ou numa avaliação e tal, eles vão te dar a densidade do soluto para você fazer a conversão. Então, olha lá. Usando a densidade do etanol, né, que é 0,8 gramas por ml, vamos montar uma proporção. 0,8 gramas de etanol é a massa correspondente a 1 ml de etanol. Se você tem 18,4 gramas dele, convertendo para volume, equivale ao quê? A 23 ml de etanol. Ora, seus problemas foram solucionados. Você sabe que você tem 23 ml do soluto dentro de 400 ml da solução. Você quer saber o que mesmo? Quantos ml que estão presentes em cada 100 ml, por cento. E aí você encontra 5,75 ml. Resposta: tem 5,75 ml de álcool etílico em cada 100 ml da solução. Então a resposta é 5,75% VV, ou seja, 5,75% em volume ou 5,75 graus GL. Eu queria só alertá-lo que quando você comparar a porcentagem volume-volume, ela não é a mesma, o valor matemático da porcentagem volume-volume, você viu? É diferente do valor da porcentagem massa-volume. Por um motivo simples, porque o soluto utilizado, né, a massa dele passando para volume, não é 1 para 1. A densidade é 0,8. Pense um pouco sobre isso. Se a densidade do soluto não é 1, é 0,8, nesse caso aqui, o que você espera? Que um determinado volume desse soluto, o valor desse volume é diferente do valor da massa, porque a densidade, repito, não é 1 grama por ml. Ok, pessoal? Gente, finalmente, como eu havia avisado na videoaula, né, anteriormente na videoaula, a resposta àquele exercício onde eu peço para você calcular a concentração em mol por litro de soluções contendo sais, a resposta está resolvida, né? Você tem um exercício resolvido nessa tela, que é a letra A, nesta tela, que é a letra B, e nessa tela, que é a letra C, ok? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Contem comigo.